Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, onde a prática, pesquisa e teoria do agro se encontram. Hoje a gente vai falar sobre a eficiência produtiva da soja em diferentes regiões, como isso pode expressar a questão de quanto eu posso produzir, se eu estou sendo eficiente na minha produtividade, na minha lavoura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, utilizando aí a questão como referência o projeto nosso grande amigo aí, professor Alencar Zanon, junto com a equipe Field Crops, do Soybean Moneymaker. Então, fica aí que a gente já vai trazer um pouco mais sobre todo esse estudo. E antes da gente continuar aí com o episódio, gostaria de convidar você a me seguir lá nas redes sociais, seguir o AgroDepende também, então, no Instagram, @CassianoAgroDepende, e também @AgroDepende, nos seguir no LinkedIn, também no YouTube, dá o joinha, nos seguir lá dentro do nosso canal, compartilhar esse episódio com um amigo que também quer se destacar no agro, quer entender mais, ser mais eficiente no seu dia a dia, tanto tu que é agrônomo, técnico, que tem que passar uma melhor recomendação para o seu produtor, como você também que é produtor, que quer entender um pouco mais como melhorar sua produtividade, sua lucratividade dentro da sua lavoura. Também nos seguir lá no Spotify, se está nos ouvindo no Spotify, curtir, dar uma avaliação lá, 5 estrelinhas, tudo isso ajuda a gente chegar em mais pessoas e também com que o AgroDepende consiga continuar desenvolvendo cada vez mais e nos incentivando também a conseguir desenvolver aí mais conteúdos e cada vez conteúdos mais embasados, que tragam mais conhecimento prático, claro que baseado sempre na teoria e na pesquisa. Meu nome é Cassiano Sartor Decker, sou host do AgroDepende e trabalho muito ligado com essa questão de cultivar de soja, com a produtividade, principalmente ligada à soja e a grandes culturas, e isso principalmente que tu vai encontrar aqui no AgroDepende. Começando então o episódio que a gente quer falar, algumas questões que a gente vai trazer aqui, que é porque é importante a gente entender e saber essa questão da eficiência produtiva da soja, o que é a eficiência produtiva, como a gente pode medir ela, por que utilizar essa medida aí, e porque o Brasil é aí um dos países que tem o maior potencial de aumentar a sua efetividade produtiva de soja. E para isso a gente vai utilizar o trabalho do nosso grande amigo, o professor Alencar Zanon, junto com a equipe Field Crops, que é Soybean Moneymaker na safra 23-24, a quarta edição. Tá para sair a quinta edição, já passando aqui para vocês também, aproveitando para comentar que tá para sair a nossa Bíblia da Ecofisiologia, né? Questão do novo livro aí, da Ecofisiologia da Soja visando altas produtividades. Então já vai lá no site, se não saiu ainda, no site da Field Crops, procura. É um baita livro, eu comento que é um dos livros mais importantes para tu começar a entender um pouco mais a correlação do ambiente, soja, solo, genética, e como a gente pode utilizar tudo isso para ter uma melhor produtividade. E possivelmente também, mais uns dias, vai estar saindo a quinta edição, que pega a safra, então, 24-25, que foi a que passou. Bom, então o que é a eficiência produtiva que a gente estava comentando? Ela nada mais é do que uma forma da gente conseguir medir todas as questões que estavam disponíveis durante a safra, e essas questões disponíveis, que pode ser ambiente, genética, própria questão de temperatura, radiação solar, CO2, né, e água principalmente, tudo que tu teve disponível no momento e quanto tu produziu. Então, assim a gente vai conseguir medir a eficiência, né? Se tu teve, por exemplo, uma possibilidade produtiva decente, produziu 60, tu teve um yield gap de 40%. E a gente vai fazer um episódio, o próximo episódio a gente vai estar mais explicando um pouco melhor esse yield gap. Então, já fica aí esperando esse próximo episódio, que vai ser na semana que vem, que a gente vai trazer o que é realmente esse yield gap, como a gente pode mensurar ele um pouco melhor. Mas, basicamente, é isso. Qual a eficiência que eu tive dentro do máximo que eu podia trabalhar. Até trazendo aqui uma questão, que a gente vai trazer melhor na semana que vem, que está dentro do trabalho do Soybean Moneymaker, que é a questão da determinação. Então, a questão do potencial de produtividade, né, que ele está ligado como se fosse uma área irrigada que não tem déficit hídrico, ele é 100%. Na outra, a gente pega o potencial de produtividade em sequeiro, então depende
da chuva e do solo também. Então, dentro de um, tu não tem nenhum fator de solo e água, vamos dizer assim, que acaba diminuindo essa produtividade. No outro, tu já tem a questão de solo e de água que podia estar ligado a isso. Então, principalmente quando tu vai pegar chuva, a questão hídrica, uma das principais que a gente vai trazer aí, que pode afetar, né? E a questão de solo também, compactação e outros. Principalmente, vamos pegar a parte de estrutura do solo, que eu que traz aqui no trabalho, do que ele pode impactar. Então, essa questão de possibilidade, potencial de produtividade no sequeiro, ele vai estar observando isso. Tanto que dentro do trabalho aqui, se vocês vão entrar e olhar, tem medição de raiz, de compactação, de como está a divisão dessa raiz, como é que foi o espaçamento entre plantas, que está ligado com o episódio que a gente fez na semana anterior, que fala sobre plantabilidade. Então, claro que no agro tudo depende, né? Já veio o nome do episódio do podcast, mas é uma forma da gente ver como podemos ter uma maior assertividade em algumas questões e também essa questão de eficiência produtiva. Então, ligado a isso, que pode limitar a questão da produtividade, depois que a gente tira essa questão de chuva, solo, está ligado principalmente a pragas, insetos, doenças e nutrientes. Então, a gente sempre comenta que tem 100%, vamos dizer assim, do potencial genético. Esse 100% do potencial genético que está dentro do cultivar de soja, ele vai perder já uma porcentagem de largada, vamos dizer assim, com a qualidade da semente. Depois dessa qualidade de semente, muitas vezes a possibilidade dela se transformar numa plântula, que está muito ligado também com qualidade ETSI, que vai auxiliar nesse start inicial aí da semente. A gente entra em toda essa questão de radiação, temperatura, CO2, genética em si também, né? Que é o que eu estava comentando, chuva e solo. Então, a gente tem o potencial de 100%, a gente entra com essas questões ambientais, vamos dizer assim, ali ele já derruba o potencial máximo que teria essa genética, e depois disso, ela é estabelecida, a gente entra na parte de plantabilidade, que é disponibilizar de forma geral onde essa planta vai se desenvolver, que vai ter essa questão do acesso à radiação solar, à questão da temperatura e CO2 disponível, né, além da chuva e do solo. Então a plantabilidade vai estar muito ligado a isso. E daí tu vai ter as outras questões, que entra na parte de pragas que vão atacar, que podem baixar o potencial produtivo de insetos praga, de doenças, nematóides, por exemplo, outros, e também a quantidade de nutrientes que tem disponível. Então tá tudo ligado, vamos dizer, nisso aí que vai fazer essa questão da eficiência. Se eu vou conseguir diminuir essa lacuna aqui, quanto menor for essa lacuna, maior a eficiência que eu tenho de produtividade. Uma questão que é importante a gente falar, quando a gente fala de eficiência produtiva, ela não está ligada diretamente com produtividade. Como eu comentei, a eficiência está ligada ao potencial que tu tinha e quanto tu atingiu. Então, muitas vezes a gente olha, por exemplo, locais que tinham potencial de 60 sacos, o cara produzindo 55. Então, isso é uma eficiência muito alta, entendeu? Então, é importante a gente lembrar que nem todos os solos, nem todos os ambientes, nem todos os locais, eles têm o mesmo potencial produtivo. Tem diversas questões que limitam a produtividade, né? Como, vamos dizer assim, pegar aquela questão quando a gente fala principalmente de fertilidade, né, de nutrição de plantas, questão do barril, né, a tábua mais baixa, vamos dizer assim, vai ser o escoador que vai limitar a produtividade. No ambiente não é diferente essa questão. Então a gente tem que tentar organizar o ambiente, o solo todo, para que a gente seja o mais assertivo possível e dê o melhor ambiente para a planta se desenvolver e atingir o teto que a gente busca. Pegando como um exemplo aqui, só na questão do percentual produtivo, para explicar isso, também a gente tem na figura 10 aí do trabalho, pegando o exemplo aqui de Londrina, no Paraná, tem um potencial produtivo de 93 sacos, porém atingiu 59, então teve uma eficiência produtiva de 63%. Agora, pegando em Sorriso, a gente, nessa época específica, a gente tinha um potencial máximo de 84 sacos e a gente teve a mesma produtividade que foi os 59. Porém, a eficiência foi 7% maior, então 70%. Então, esses dois conseguem nos mostrar
Aí essa questão muito ligada com a eficiência produtiva, de como a gente pode entender um pouco melhor o que ela mostra e faz a gente lembrar, não é a mesma coisa para todos os locais, muda muito de acordo com o solo, com temperatura, com disponibilidade hídrica e dentre outras questões. Bom, quem criou essa metodologia foi o Global Yield Gap Atlas, que tu pode acessar até em www.yieldgap.org, então permitindo essa comparação da eficiência produtiva entre lavouras em qualquer local do mundo. Então a gente tira daí essa start inicial, vamos dizer assim, e essa informação para a gente conseguir calcular essa questão da eficiência. Então, o que eles nos mostra quando a gente vai pegar, pensando em Brasil, que em torno do Brasil tem um potencial médio, né, real, que entra aquele PPA, vamos dizer assim, que estava escrito anteriormente, que é potencial produtivo em sequeiro, em torno geral do Brasil. A gente tem que lembrar que o Brasil é continental, então locais a gente vai ter muito maior, locais menores, em torno de 5,4 toneladas por hectare para a produtividade de soja. Mas, em média, a gente colhe aí em torno de 3 toneladas. Isso resulta uma lacuna, ou, na verdade, uma eficiência baixa, de certa forma, que a gente está em torno de 45% da eficiência quando a gente vai pegar no contexto geral, pensando no Brasil. Ah, Cassiano, mas na minha região os caras colhem 80 sacos, 100 sacos. Sim, a gente está pegando uma média geral Brasil. Então é importante a gente observar isso, que a gente está pensando como um todo. Pensem agora, com essa média geral, se a gente somente aumentar a eficiência, muitas vezes são questões simples, como eu comentei, solo, questão de calcareamento, a questão de melhor nutrição, de plantabilidade bem feita, uma genética mais correta sendo utilizada, a gente consegue aumentar em muito essa questão da eficiência produtiva aí que a gente tem. Uma questão interessante da gente trazer, vindo até que tem no estudo, né, que demonstra um pouco melhor isso aí, a gente tem aqui a produtividade potencial, né, então, no sequeiro, nos Estados Unidos em torno de 5 toneladas praticamente, Argentina 4,7, Brasil 5,4, e dentro dos produtores que participaram do Soybean Moneymaker, em torno de 5,3. Porém, quando a gente cai em o gap que a gente vai ter, né, nos Estados Unidos está em 35, então eles não têm tanto assim para evoluir, Argentina 38, um pouco mais, Brasil 45%, enquanto os produtores do soybean em torno de 20%. Então, um dado bastante interessante que a gente traz aqui na figura 13, que a gente consegue observar muito bem essa questão. Para vocês entenderem um pouco melhor o que o Giga lá, né, de onde é que é tirado a questão do gap de produtividade do site que eu comentei anteriormente, a gente tem um mapa que consegue nos mostrar um pouco mais como foi isso na safra 23-24, possivelmente com a atualização que a gente está esperando do Soybean Moneymaker dessa safra que passou, 24-25, a gente vai ter uma atualização nova, porém dentro dessa safra a gente teve algumas questões hídricas em diferentes partes do Brasil, e aqui a gente vai trazer esse mapa que demonstra um pouco isso dentro do trabalho. Que a gente pode ver que algumas regiões do sul tiveram um baixo potencial produtivo, região do Mato Grosso do Sul principalmente, sul do Mato Grosso, representa mais ou menos o que a gente viu em diversas áreas, outros locais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Então mostra um pouco do que foi possível, vamos dizer assim, do qual que era o potencial produtivo real dessas áreas, e bate no que a gente viu do potencial que chegou. Então, a gente sabe que em muitas áreas, a gente não, principalmente nessa safra 23-24, a gente não teve a produtividade esperada e sofreu muito ligado a isso. Então, muitas vezes não diminuindo a eficiência, mas diminuindo o potencial que a gente poderia atingir. E dentro desse estudo, né, agora que você entende um pouco mais o que é eficiência produtiva e como a gente pode chegar nela, que quase traz, de uma certa forma, um alerta para ti, que muitas vezes tu tá tendo um alto potencial produtivo e tu não tá olhando o que pode gerar esse potencial, ou apenas muitas vezes olhando doença, ou só olhando praga, ou só olhando nematóide, tu tem um
uma quantidade muito grande a mais de coisas que tu pode fazer, como também o contrário. Muitas vezes tu tem uma alta eficiência e tu quer investir para aumentar ainda mais essa eficiência e muitas vezes tu não vai conseguir, porque é o teto que a tua região te limita. Então é importante a gente ter essa visão, entender isso, para que a gente trabalhe melhor com os nossos investimentos dentro das nossas áreas, né? Dentro disso, gostaria de trazer um gráfico que eu achei interessante que tem no trabalho, que está ligado com a parte da porcentagem de importância. Então, e dentro desse gap de produtividade que a gente está tendo, o que é mais importante, ou melhor, o que se mostrou mais importante para a gente observar. Em primeiro lugar aí, entra a questão de nutrição. Ela tem 100% de importância. A gente tem que lembrar que sem o nutriente, lembra do barrilzinho lá da nutrição. Se tu tem um nutriente limitando, ele não vai passar da produtividade daquele nutriente que limita. Então a gente tem que ter o nutriente máximo disponível em toda a área para que a planta consiga mostrar seu potencial. Essa é a primeira questão de tudo. Então, uma nutrição bem feita é o start inicial, que é responsável de 100%. O fungicida, ele vem mostrando também uma grande importância. A gente tem que lembrar que a gente trabalha um sistema de sucessão de culturas, onde geralmente, pegar aqui no Mato Grosso, por exemplo, a gente trabalha soja, milho. Não temos um período muito grande de diferença, ou melhor, uma diferença de culturas durante os anos, e tu acaba gerando uma pressão muito maior, tanto de pragas quanto de doenças, porque tu está disponibilizando mais local para ela se manter viva, vamos dizer assim, e se multiplicar, que é o que acaba acontecendo. Não é por menos que a gente tem tanto problema de DFC, por exemplo, que fica nos restos culturais, e no sul acaba tendo mais problemas de ferrugem por questão de sair daqui, vamos dizer, no Mato Grosso e ir para lá posteriormente. Mato Grosso do Sul, né? Então, e Paraguai também, então a gente tem essa questão de pústulas que lá consegue se desenvolver muito rápido. Tem um ambiente favorável. Então a questão do fungicida, ele se torna amplamente importante, principalmente por uma questão que os fungos que atacam, principalmente está ligado a fungos na folha, e que impedem a eficiência fotossintética, que vai ser o que vai trazer a questão do enchimento de grão posteriormente, que é a produtividade que a gente quer buscar. Além disso, então, em torno de 60% aí essa importância. Além disso, em torno de 50% aí os inseticidas. A gente sabe que insetos, tanto os desfolhadores que vão atacar diretamente nessa placa fotossintética, vamos dizer assim, né? Essa placa solar que gera energia para a planta, que é a folha, podem atacar diretamente aí os esfoliadores, como também atacar diretamente o que a gente quer colher, que é o grão. A gente vai pegar aí percevejo da vida, fede, que pode atacar diretamente. Nisso aí a gente tem algumas lagartas que atacam diretamente também, e que pode diminuir o potencial produtivo por estar, muitas vezes, matando o canivetinho, também, às vezes, diminuindo o peso de grão. Então, diversas coisas que podem acontecer. Então, o inseticida se tornou uma questão bastante importante. A data de semeadura também, tão importante quanto. A gente sabe que a data vai definir a janela de semeadura, então, pensando mais para o sul, a gente tem tanto a parte de chuva quanto fotoperíodo e possibilidade maior ou menor da planta se desenvolver com esse sol disponível, vamos dizer assim, como também aqui no Mato Grosso impacta a questão do momento da chuva, quanto também a quantidade de radiação solar que vai estar disponível, porque a gente sabe que aqui tem as invernadas, né, que acabam não possibilitando que a planta se desenvolva também, como também em alguns locais a questão da temperatura pode ser um empecilho, por isso é tão importante essa questão de data de semeadura e janela de plantio. Questão do calcário, importância em torno de 40%, então mostra que a gente tem ainda um grande problema que vai estar ligado com a nutrição também, a parte do calcário sendo colocado dentro dos solos. A cultivar ficou em torno aí de 25%, 25% a 30% a escolha dela. Lembrando que a escolha da cultivar não é simplesmente o cultivar mais produtivo, porque às vezes a gente aposta no cultivar mais produtivo que não vai ser adaptar ao nosso solo específico, a temperatura específica que tu tem, ao objetivo que tu tem.
a gente tem que lembrar, novamente, essa eficiência produtiva. Às vezes tu quer botar um cultivar que pode ter um teto produtivo de 100, a tua área produtiva vai atingir no máximo 60 e o cultivar entrega 30, enquanto tu conseguiria trabalhar outro que não tem o teto de 100, tu vai ter o teto de 70, por exemplo, porém ele tem uma estabilidade muito boa e ele vai conseguir entregar lá os seus 55 sacos, por exemplo. Então é uma coisa que a gente pode olhar e entra na parte da organização que a gente vai trabalhar dentro dessa área. E por último, a questão de herbicidas, né, 15%. Então, a gente sabe que plantas daninhas é sim um grande problema. Creio que o trabalho aqui não acabou pegando tanto plantas daninhas de difícil controle, que geram toceira e conseguem aumentar muito na área, né? Mas, de forma geral, dentro das áreas do que foi observado nos produtores, entra nessa parte dos herbicidas em torno aí de 15% de importância. Então, pessoal, essa questão que a gente traz ligado com a eficiência produtiva é de extrema importância, como eu já vinha falando, para a gente conseguir entender qual que é o posicionamento mais correto que a gente vai fazer, as tecnologias que a gente vai utilizar, a questão do investimento que eu vou fazer, se vale a pena, se não vale, como eu vou fazer esse planejamento. É extremamente importante que tanto nós, agrônomos, técnicos, vocês que estão me assistindo também, como também você, produtor, entenda isso para a gente ter uma questão mais sustentável financeiramente, como também da utilização de recursos dentro da lavoura. Por quê? Não vale a pena eu investir muito onde eu não tenho a possibilidade de crescer esse gap de produtividade porque eu tenho falta de água. Vou pegar um exemplo. Como acontece em alguns locais, o cara investindo muito em água, por exemplo, uma irrigação, e não investe em solo, e tu tem um solo extremamente compactado, com água caindo todo dia, a planta não vai conseguir se desenvolver e tu não tem teto produtivo interessante. Então, a gente tem que pensar o todo. O que todo eu posso fazer para diminuir essa questão da eficiência, aumentar melhor a eficiência produtiva e diminuir esse gap de produtividade. Entender qual que é esse meu gap de produtividade dentro da minha região e o que está afetando isso. Então, a primeira questão de tudo, eu acho que é tu entender dentro da tua lavoura os principais problemas que podem estar limitando essa produtividade. Então, primeiro, saber quais são esses problemas, entender se a questão do clima possibilita uma maior produtividade, que daí tu pode acessar o site que eu passei anteriormente, que ele vai conseguir trazer dentro da tua região específica a questão de clima, principalmente, e de solo, que é aquela produtividade média dentro daquela região média, né? É importante a gente lembrar isso. Mas te dá um start inicial. Clima não é problema. Clima aqui, ó, tá dizendo que chove pra caralho, e eu vou ter possibilidade de 100 sacos tranquilamente se eu plantar dentro da janela. Top. Primeira parte tu já organizou. Agora tu olha teu resultado, tua produtividade média, ela tá batendo só 50. Então tem um gap de 50 para atingir, aumentar a tua eficiência. O que aconteceu? Não botei calcário. Tem que botar mais nutriente. Tem um problema de nematóide muito grande. Então, entendendo essa questão das deficiências que tu tem dentro da tua área, vai te auxiliar a tomar a decisão de qual cultivar tu vai colocar, os manejos que tu vai fazer, o investimento que tu vai realizar nessa área. Então, é importante a gente entender esse todo para que a gente consiga ser mais eficiente no momento do plantio. E para te ajudar nisso, a gente está desenvolvendo um curso que vai te auxiliar nessa questão da escolha do cultivar, entender um pouco mais essas questões que trazem esse gap de produtividade específico, como podem identificar eles na tua lavoura, o todo para tu ter uma maior assertividade no momento de escolha de cultivar, principalmente. A gente sabe que hoje é um dos principais, hoje não, dentro da história da soja no Brasil, o cultivar a genética foi um dos principais, vamos dizer, puxadores, né? Quem puxou a produtividade para cima e atingiu o que a gente atingiu hoje. Se a gente vai pegar 1965 até hoje, praticamente mais que dobrou, então 250% a mais a gente teve de produtividade com os mesmos cultivares plantados no mesmo ano, né? Um estudo que a gente fez uns 2 episódios atrás, a gente apresentou esse estudo que foi feito por outros pesquisadores, mas que a gente trouxe aqui, né, e explicou ele.
Então mostra que a escolha da cultivar é extremamente importante para a gente ter aí uma maior assertividade e maior produtividade. E para tu ficar ligado com isso e conseguir ter acesso, nos chame lá nas redes sociais, pode chamar pelo LinkedIn, pode chamar pelo Instagram. A gente vai estar criando um grupo que depois vai ser feito, no caso, esse curso e disponibilizado para vocês também, para a gente conseguir discutir mais isso, trazer informações para você, tanto profissional do agro, que está buscando se desenvolver mais e ser mais assertivo nessas decisões também para levar para o seu produtor, quanto também você, produtor, que quer entender um pouco mais sobre toda essa questão ligada à soja, para ser mais assertivo na sua lavoura e conseguir produzir mais com menos, ou ter mais eficiência e conseguir aumentar ainda mais a sua produtividade, mas principalmente a sua lucratividade e assertividade no campo. Por hoje era isso, passe esse episódio para um amigo seu e até a próxima, pessoal!